música aí agora e me veio à memória lá na minha adolescência, lá na minha infância. Me veio na memória eu dentro da igreja Cristianismo, lá em Rolândia, na época da minha adolescência. E essa música naquela época marcou muito a minha vida. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali. Preste atenção nisso, o Espírito Santo falou comigo isso. Quando eu criei o Éden e coloquei Adão no Éden, o meu interesse era todo dia, na viração do dia, ter contato com Adão. Eu ficava, o Senhor disse para mim assim, eu tinha interesse em todo dia, na viração do dia, eu ficava ansioso por ter contato com Adão no Éden. Presta atenção, Deus cria o Éden e coloca Adão lá. Só que o mais interessado em ter um relacionamento com Adão era o próprio Deus. Ele descia e ia até o Éden, todos os dias na viração do dia, para ter um relacionamento com Adão. Não era Adão que saía de onde ele estava, era o Senhor que saía de onde ele estava para ter um relacionamento com Adão. Aconteceu tudo o que aconteceu. E o Senhor disse, por amor a vocês, hoje vocês são o meu Éden. E eu continuo ansiando em ter um relacionamento com vocês. Por isso, quando o meu filho subiu aos céus, eu disse através dele que vocês não ficariam sós, pois o meu Espírito habitaria dentro de vocês, que é o meu Éden. Ouça isso, querido. Hoje o Éden do Senhor é eu e é você. E o Senhor continua se relacionando com a gente até hoje, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita dentro de mim e de você. O Senhor não mudou. Presta atenção, o Senhor não perde uma batalha. O plano original de Deus para nós era o Éden, como Ele criou em perfeição. Eu crio o Éden, coloco vocês lá e vocês desfrutam da minha presença, vocês só vão ter que cultivar. Tudo bem, Satanás tinha um plano de destruir isso, mas Deus não perdeu a guerra. Deus envia o Filho e quando Jesus sobe aos céus, Ele disse, vocês agora vão ser o meu Éden. E a minha presença vai continuar dentro de vocês através do Espírito Santo de Deus. Através do meu Espírito, habitando em vocês, a minha presença vai continuar viva dentro de vocês. Vocês hoje são o meu Éden e eu habito dentro de vocês, porque eu tenho interesse em ter um relacionamento com vocês. Nós precisamos entender isso, querido. O Senhor nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Se tem alguém que é interessado em ter um relacionamento com a gente, é o Senhor. Se tem alguém interessado, e esse alguém continua interessado em ter intimidade com cada um de nós, é o próprio Senhor. Dias atrás eu falava sobre isso com a minha esposa. Quando se cria um produto, às vezes se cria outro produto idêntico. Mas presta atenção no que a Bíblia diz. O Senhor está dizendo para os discípulos, e disse para nós, está na Bíblia. Eu vou subir aos céus, vocês não ficarão sós. Vocês não ficarão órfãos, pois o meu Espírito, o Espírito que habita em mim, habitará dentro de vós. Não é um Espírito semelhante, é o mesmo. Significa que a mesma autoridade que estava sobre Jesus, ela também está sobre nós. Significa que a mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai, nós também temos. Porque é o mesmo Espírito, não é um idêntico. No Éden, Deus descia para falar com Adão, mas hoje nós somos o Éden de Deus e o Espírito Santo habita em nós para falar com nós, para ter um relacionamento com nós. O plano não mudou. Pode ter mudado a originalidade daquilo que Deus criou, que era o Éden, mas Deus disse, eu não perco essa guerra. A batalha pode ser que foi perdida, mas a guerra não. Por isso Deus envia o Filho. E quando o Filho sobe, Ele disse, vocês fiquem tranquilos, vocês não vão ficar só. Vocês vão ser orientados, vocês vão ter a minha presença, vocês vão ter tudo, porque o meu Espírito vai habitar dentro de vocês. Ou seja, Deus está dizendo, a minha presença vai continuar dentro de vocês. Todos os dias. E detalhe, no Éden, Deus descia na viração do dia. Mas hoje, Deus habita o tempo todo. Não é só na viração do dia. Ele habita o tempo todo. E às vezes nós questionamos se realmente Deus nos ama. Se realmente o Senhor, Ele tem interesse em mim. Querido, o maior interessado em nós é o Senhor. O maior.
Às vezes nós passamos por momentos de adversidades e de dificuldades e nós questionamos o amor de Deus, se realmente Ele nos ama. Dias atrás eu falei para minha esposa, se Deus ele tivesse algum interesse em de fato nos castigar, Ele nem teria enviado o Filho dele, porque a Bíblia vai dizer que nós já estávamos no inferno. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O inferno não é um lugar que quem não tem Jesus vai. Na verdade, nós já estávamos lá. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estávamos lá. Se o Senhor quisesse de fato castigar nós, Ele nem teria enviado o Filho. Porque Ele já tinha um plano no Éden. Quando aconteceu tudo o que aconteceu no Éden, se Deus quisesse castigar a humanidade, era só Ele nem ter enviado o Filho. Porque nós já estávamos lá. Mas através de Jesus, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Amém? Mas eu compartilhei isso aqui, não estava nem combinado, assim, não ia nem falar sobre isso. Foi por causa realmente dessa canção e o Senhor ministrou isso no meu coração na hora que eu estava ali. E a minha memória foi lá na minha adolescência. Dentro da Igreja Cristianismo, lá em Rolândia. Por isso a gente tem que entender e valorizar todo o tempo que a gente tem com Deus. Porque hoje, nessa data, o Senhor me fez lembrar do amor que eu já tinha por Ele lá na adolescência, dentro de uma outra igreja, de uma outra comunidade. E me veio o filme daquela situação, comigo com a mão levantada, chorando, cantando essa canção. Esse é o poder que a adoração tem de nos tocar. De o Senhor dizer, de o Senhor te fazer te lembrar da sua adolescência lá atrás, adorando a Ele. Hoje nós temos aqui, cada um de nós, a idade que temos. Mas entenda uma coisa, seja intenso em servir ao Senhor hoje, porque passado daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós vamos ter lembrança desses dias. Dos quais, às vezes, a gente tenta desprezar e achar que o Senhor não está fazendo nada, mas Ele está. Talvez exatamente nesse dia, daqui 20, 30 anos, se Jesus não tiver voltado, você vai lembrar dessa data. Você vai lembrar desse dia que você estava adorando ao Senhor. Você vai lembrar de coisas que o Senhor está ministrando no seu coração hoje. Amém? Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas 12, 22. E ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves, e qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante, ou preocupados, né? Considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó homens de pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Mas antes buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, aqui o Senhor não está dizendo para nós ser irresponsável, o Senhor não está dizendo que a gente não precisa ter um certo cuidado. Aqui o Senhor está dizendo para nós aprender a não deixar de contemplar aquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor cuida. O problema, eu estava falando essa semana com a minha esposa. Eu estava na loja essa semana, cheguei lá, eu chego lá por volta de 7 horas e das 7 às 8 eu tenho um período ali de oração que eu abro a loja 8 horas. Eu estava ali orando e o Espírito Santo trouxe esse texto na minha cabeça. Na hora que ele falou esse texto eu não lembrei
E o Espírito Santo falou Lucas 12, 22. Só que eu não lembrava do que estava escrito. E depois eu fui ler. Passado um tempo ali orando, eu fui pegar a Bíblia e fui ler. E eu comecei a meditar nesse texto nessa semana. E eu estava compartilhando um pouco com a minha esposa sobre isso. Aqui, na verdade, o Senhor está advertindo a nós a não deixar de contemplar tudo aquilo que o Senhor fez e cuida. De tudo aquilo que o Senhor fez e Ele continua mantendo e cuidando. Ele disse, observai os pássaros. Eles não trabalham, eles não colhem, eles não plantam, mas eu alimento eles, eu cuido deles. Isso vai falar de contemplação. O problema é que nós perdemos essa contemplação. Às vezes nós estamos tão preocupados e ansiosos com as nossas coisas, com as nossas vidas, que nós deixamos de contemplar. E nós perdemos Deus falar com a gente, porque quando você sai na porta e olha para o céu e você vê aquilo que Deus está fazendo, isso é contemplação. E nós perdemos isso. Às vezes nós estamos tão preocupados e tão cabisbaixos que nós nem contemplamos o céu mais, de tão cabeça baixa que a gente está, de tão preocupado que a gente está. Nós perdemos a capacidade de olhar para o céu e admirar, nós perdemos a capacidade de olhar para os pássaros, de observar as árvores, de observar a natureza. Aquilo que o próprio Jesus disse aqui em Lucas 12, ele disse, cara, olha para aquilo que eu criei, olha para aquilo que eu fiz, olha para os pássaros, para as aves, olha para a natureza, olha para o céu. Contempla o meu cuidado com aquilo que eu criei. Eu criei, eu formei e eu não deixo faltar nada para eles. Por que vocês estão preocupados? Era isso que Jesus estava dizendo. Nós perdemos a contemplação e o Senhor está nos chamando para voltar a essa contemplação. Querido, a igreja não é sobre dinheiro. A remissão da igreja não foi sobre dinheiro. A remissão da igreja foi sobre sangue. O preço que Deus pagou foi enviar o Filho dele para derramar sobre nós sangue, não dinheiro. Então, por favor, não tem nada a ver com dinheiro e igreja. Embora eu volto sempre a repetir, gosto de dizer isso quando eu tenho a oportunidade de falar sobre dízimo e oferta. É necessário, mas o Senhor está ensinando para nós só desapegar. O Senhor não tem problema com dinheiro. Eu vou incansavelmente repetir isso. Um Deus que é dono, criador de todas as coisas, que é Deus do ouro e da prata, ele precisa do meu mísero real e do seu para quê? Se ele é criador de todas as coisas, ele não tem falta de nada. Ele precisa do meu e do seu dinheiro para quê? Só que nós temos que ser responsáveis com a estrutura. O Senhor está ensinando para nós o princípio do não apego. É só isso. Por isso, melhor do que ser dizimista, seja tudimista. Entenda que tudo é dele. Por ele e para ele são todas, não é algumas, são todas, tudo é dele. Querido, quando nós viemos para o mundo, nós viemos nus, sem nada. E quando formos, nada daqui também vamos levar. Do mesmo jeito que viemos, vamos, só com uma diferença. Entramos no mundo pelado e saímos com roupa. Só, essa é a diferença. Aí entramos nu, necessitamos de alguém para nos vestir. Quando morremos, para não ir pelado, precisamos de alguém para nos vestir também para ir. Ou seja, necessitamos de alguém quando nascemos e necessitamos de alguém quando morremos. Já parou para pensar nisso? Que quando você nasce, se não tiver alguém para te trocar, para te trazer um certo cuidado que você precisa quando você vem ao mundo, você vai fazer o quê? Da mesma forma, quando você apaga os olhos e está indo para a glória. Se não tiver alguém para te arrumar, colocar uma roupinha, não sei, colocar o celular onde você tem que ser colocado. Nós dependemos quando nascemos e dependemos quando morremos. Mas uma coisa é certa, o cuidado de Deus está com a gente. A Bíblia diz isso, não é eu que estou dizendo. O Senhor observa, contempla, volta a olhar. Se vocês olhar para o céu, para aquilo que eu criei, para a natureza, vocês vão ver que o meu cuidado está sobre eles. E aí Jesus está dizendo, não valeis vós muito mais do que eles. O Senhor não está menosprezando aquilo que Ele criou, mas Ele está dizendo, para mim, vocês têm muito mais valor do que a natureza, do que os pássaros. Só que se eu cuido deles e se eu sou pai de vocês, por que eu não vou cuidar de vocês? É isso que Jesus está dizendo. O problema é que nós perdemos essa contemplação. E às vezes nós queremos que Deus fale com a gente. Talvez o Deus falar com a gente está em a gente contemplar aquilo que Ele já criou. Às vezes é parar na porta e olhar para o céu e ver
e ver Deus falar com a gente. Deus pode falar com a gente de várias formas. O problema é que na nossa mentalidade a gente está achando que Deus sempre vai falar com a gente usando alguém. E nem sempre Deus vai falar com a gente usando alguém. Deus pode falar com a gente na oração, Deus pode falar com a gente na palavra. Às vezes Deus pode usar alguém para falar com a gente, mas nem sempre isso vai acontecer. E detalhe, tem coisas que nunca Deus vai usar ninguém para falar com a gente. Deus só vai falar para a gente o dia que a gente parar para ouvir Ele. Porque tem segredos de Deus para nós que Deus não quer colocar intermediários no meio. Deus quer falar comigo e com você face a face. E daí, para isso, nós precisamos estar no nosso secreto com Deus. Porque tem coisas que Deus não vai mandar recado por ninguém. Tem coisas que Deus vai esperar você ficar face a face com Ele para Ele falar o que precisa ser falado para você. E o problema é que quando nós não paramos para ouvir Deus, nós começamos a questionar Deus. Será mesmo que o Senhor me ama? Porque o Senhor não me fala isso. E o problema não está em Deus, o problema está em nós, que não paramos para ouvir o Senhor. O problema está em nós, que não paramos para ficar face a face com o Senhor. E eu fiz questão de ler esse texto na hora da oferta por conta disso, para a gente entender e perder a nossa mentalidade religiosa, de que Deus ele não dá se a gente dá. Deus ele nos dá independente se damos ou não. Nós temos que entender, queridos, que a graça e o favor do Senhor está sobre nós, e se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Agora é bem verdade, não vamos negligenciar, o Senhor quer que a gente desapegue de muitas coisas. O problema não é ter nunca, Deus quer dar, e Deus quer confiar muitas coisas nas nossas mãos. Desde que nós não tenhamos apego e sabemos ser bênção na vida de outros, sabemos ser bênção no reino de Deus. Quando Deus pedir, a gente não vai ser omisso, ser negligente, ser apegado. Deus está disposto a dar a nós tudo aquilo que nós temos disposição de abrir a mão quando necessário. Porque Deus não quer dar para nós algo que se torne um bezerro de ouro nas nossas mãos. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por cada dízimo, por cada oferta, por cada generosidade. Na verdade, isso daqui, Senhor, é obediência, é fruto, é semente. E toda semente que plantarmos, segundo a Tua palavra, ela vai germinar e vai trazer frutos. Ao seu tempo, à sua hora, à sua estação, mas certamente nós vamos colher. Tua palavra diz que o Senhor não deve nada a ninguém. Então, no nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, que aqui vai ofertar, dizimar hoje, e se não hoje, outros dias, mas à medida da generosidade de cada um, que o Senhor faça multiplicar abundantemente essas sementes. Que tudo aquilo que os teus filhos têm semeado em alegria, que o Senhor multiplique em muitas vezes mais para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos e te bendizemos por cada oferta, por cada dízimo, por cada generosidade, Pai. E nos traga a compreensão necessária que cada um de nós precisamos entender sobre esse momento, sobre esse privilégio, sobre essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de sermos participantes disso no nome de Jesus. Amém? Pode trazer aí seu... Tá aqui, ó. A Isa... Pode trazer aí sua oferta, seu dízimo. Tem um QR Code atrás se for fazer via QR Code. Tá bom? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.